6 de março do ano de 2020. Revelação profunda sobre a quebra dos selos no céu e os juízos do Cordeiro sendo derramados através das duas testemunhas do livro de Apocalipse 11. Segmento 2, parte 2. Então, quando você se move de Apocalipse capítulos 1, 2 e 3, e agora você move para o capítulo 4, capítulo 4, versículo 1, isto é o que você ouve. Eu disse que os capítulos 1, 2 e 3 preparam a igreja e também promete coisas boas para aqueles que vencerem. Ele diz, darei de comer da árvore da vida. Então, ele está dando alguns benefícios claramente para a igreja que fielmente e perseverantemente andaram com ele. Então, eles receberão estes benefícios. Então, ele está falando a respeito de entrar no reino de Deus, porque nós sabemos que a árvore da vida está no céu, certo? Então, agora, em Apocalipse capítulo 4, ele diz, aqueles que têm títulos em suas Bíblias, ele diz, o trono no céu, o trono no céu. Então, ele diz o seguinte, depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu estava no Espírito, novamente, imediatamente eu estava no Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele alguém estava sentado. E aquele que estava sentado lá era semelhante ao aspecto do jaspe e do rubi. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. E ele diz, e ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e sentados neles havia 24 anciãos. E ele continua, eles estavam vestidos de branco e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Diante do trono, 7 lâmpadas de fogo estavam acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. E no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, e eles estavam cobertos de olhos tanto na frente como atrás. Então, vamos parar um pouco aqui, antes de entrarmos agora no centro do trono, porque hoje estaremos focando lá. O que você vê imediatamente, muito claramente, é o seguinte. O que você vê claramente é o seguinte. Você vê 1, 2, 3. Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Ele está preparando a igreja. Apocalipse 4 vem o título, o trono no céu. Então ele diz, veja, sobe para aqui. Então ele diz, eu vi diante de mim uma porta aberta e uma voz me disse, sobe para cá. E eu disse que isto é o que simula o arrebatamento da igreja. Isto é sinônimo com o arrebatamento da igreja quando ela é levada para o reino de Deus. Porque ele está discutindo a preparação, o arrebatamento aqui, o avivamento aqui, o arrependimento. Então, depois disso, da preparação, vem esta porta aberta e ele diz, sobe para aqui e então eu vou te mostrar o que vai acontecer, significando que algumas coisas vão acontecer depois disso. Mas agora é o trono de Deus dentro do céu. Em outras palavras, o trono do Deus Todo-Poderoso é dentro do céu. Então, ele agora descreve algumas coisas do trono. Então, agora a conversa muda e já está dentro do céu. Então, ele vê que lá dentro ele já está
descrevendo os eventos dentro do trono de Deus. Então eu quero trazer a sua atenção para o fato de que ele está descrevendo que o trono é a respeito de Yahweh e do Cordeiro. Então o Cordeiro está lá sentado à direita de Deus. Então, quando o Messias vier para a terra, então haverá um trono estabelecido para ele aqui. Então, agora nós sabemos disso, mas por enquanto ele está sentado do lado direito de Deus Pai no céu. E então, quando ele está lá, então, João está vendo o trono de Deus e ele está vendo 24 outros tronos. Ele agora está descrevendo os eventos dentro. E então ele diz, sobe, e ele então sobe para lá. Então, agora ele vai descrever o trono de Deus, os 24 tronos, os 24 anciãos. E enquanto nós continuamos, ele agora se move para o centro do trono e ele encontra os 4 seres viventes e é onde a nossa conversa vai ficar centralizada hoje. Estamos juntos? E então ele diz, ainda em Apocalipse capítulo 4, mas agora no versículo 6. Também diante do trono havia o que se parecia com um mar de vidro semelhante ao cristal, e ele continua. E no centro, ao redor do trono, haviam 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal, ser vivente, era semelhante a um leão. O segundo era como boi. O terceiro tinha o rosto de um homem. E o quarto parecia com uma águia quando em voo. Cada um desses seres viventes tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite eles repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele, que está sentado no trono, e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Pela tua vontade elas existem e foram criadas. E tem o seu ser. Então, esta é uma parte muito importante da conversa de hoje, aqui no capítulo 4. Porque, repentinamente, agora, a igreja está dentro do céu e está descrevendo o trono de Deus. Eu estou ampliando isto para vocês porque nós temos que entender o que é isto que está acontecendo na Terra. A profecia que eu dei do coronavírus, que trouxe muita angústia, é uma angústia global. E ela foi espalhada e as pessoas estão usando máscara, escolas fecharam, futebol foi cancelado, eles não podem ir, aos jogos de beisebol não podem ir. Quero dizer, é difícil de entrar nos supermercados e outros lugares. É realmente uma angústia, uma tribulação de enfermidade. Mas eu disse que tudo isso está preparando o caminho para fazer o mundo, para que vocês entendam que essa profecia se cumpriu e qual é a instrução. Então, nós vimos o capítulo 4 no Apocalipse capítulo 4, o trono de Deus. Apocalipse capítulo 4 fala do trono de Deus Yahweh e os 24 anciãos e os 24 tronos, e eles têm coroa, mas agora ele diz, no centro do trono. Agora ele move para o centro do trono. E este é o lugar mais profundo e misterioso do trono de Deus, o centro do trono.
Este é agora o lugar mais profundo, interior que você pode chegar. É quando você vê os 4 seres viventes. Isto agora é lá dentro de Deus, é onde Deus está. Lá é o santo dos santos, dos santos dos santos, os 4 seres viventes. E agora vocês vão entender que a conversa que eu preparei para vocês aqui vai abrir um pouco mais a respeito dos 4 seres viventes. E vocês vão entender que esses 2 profetas que vocês estão ouvindo agora, na verdade, eles operam dentro do trono de Deus e eles têm conversas com os 4 seres viventes, de tal forma que os eventos da coronavírus que foram liberados sobre a face da terra. Então, vocês veem isto agora, passo a passo. E então, é surpreendente, porque ele diz que os 4 seres viventes, o primeiro se parece com um leão. O segundo ser vivente, ele disse, eu já disse isto para vocês, que estes 2 profetas, eles entram dentro do trono. Então, eu estive no trono. Então, agora vocês entendem. Vocês entendem que muita coisa foi deixada de fora, que eu não compartilhei. Mas hoje, ele me levou no trono e ele me deu as folhas. As folhas agora estão atrás do trono. Isto significa que ele está passando com os profetas do Senhor e ele passa pela Arca da Aliança. Então, é por isso que algumas vezes ele vê a porta aberta. E então, do outro lado, então, vocês vivem em um tempo tal, quando uma realidade como essa agora está vindo sobre a terra, certo? E então, agora, eu estou dizendo que ele agora está introduzindo os 4 seres viventes, e ele diz que o primeiro é como o leão, o segundo é como o novilho, e eu conheço cada um deles, porque eu tive conversas com eles nesta missão do Senhor. E ele diz que o terceiro ser vivente é como, ele tem uma face como de homem. E eu disse, agora olha, nesta conversa, nesta missão, para interagir com eles, para fazer o ministério, que vocês veem, essa ministração que está acontecendo na terra, a interação com ele nesta missão, eu disse que o primeiro é como leão, o segundo é como o novilho, o terceiro tem a face como homem e o terceiro como águia voando. E eu disse que quando eu cheguei no terceiro, eu disse, o terceiro a propósito, eu disse, a terceiro ser vivente também é como o boi, como o novilho, exceto que ele tem uma grande cabeça que é como uma cabeça humana. Então, vocês podem imaginar a interação do trono de Deus. E ele tem patas, como eu já vou descrever agora. Então, é isto que eu compartilhei a última vez, e eu posso compartilhar agora também. É por isso que vocês vão entender que esta missão destes profetas que receberam isto e trazem para vocês. Então, como nunca foi escrito, eu vou trazer. Então, as pessoas chegaram aqui, estão vendo, e o outro está no corpo glorioso, mas de qualquer maneira, o terceiro ser vivente também é como novilho, e eu vou descrever agora. Ele tem patas, mas ele tem a face e uma grande cabeça como de homem. E uma face muito gloriosa, uma face muito santa, absolutamente muito santa e muito séria, porque ele tem as linhas, as marcas, o franzir, linhas, o franzido que você tem nas faces quando você está muito sério. Então, isso é agora dentro do trono de Deus, dentro. Eu estou descrevendo agora dentro, as profundezas do trono, onde o Cordeiro também está, e o próprio Senhor. Eu vou descrever daqui a pouco. Aleluia. E então, até mesmo agora, ele continua, mas no capítulo 5, agora ele introduz o livro que está na mão de Deus Pai.
Apocalipse capítulo 5, ele diz: então eu vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito e selado dos dois lados. Então o que você tem é o seguinte: você tem um livro com selos. Eu vou ler depois sobre os 7 selos. Você descobre que aquele livro está escrito por dentro e por fora. Mas olha, ele é um rolo, ele é selado, enrolado e selado. Então, há diferentes sessões de mensagens diferentes e eventos diferentes. Aleluia. Então ele diz: então eu vi. Novamente. Então eu vi, na mão direita daquele que se assenta no trono, um livro, um rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. E eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro, o rolo? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer olhar para dentro dele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar dentro. Então, esta é a primeira vez que você ouve, que você vê dentro do céu uma expressão de emoção, certo? Mas nós tivemos uma outra antes. Vocês se lembram Isaías diante do trono? Você ouve pela primeira vez emocionalismo, quando ele diz: oh, eu estou liquidado, estou acabado. Eu estou aqui e os meus olhos viram o Senhor. Então, Isaías fez isto. Isaías chorou. E nós consideramos que ele chorou. Mas este agora aqui em João é mais vívido, porque ele diz: eu chorei e chorei. E então, quando você vai mais adiante, é dito a ele: porque eles estavam procurando por alguém na terra, e no céu, e na terra, e debaixo do céu, e lá dentro do céu, em todo lugar. Onde está aquele que é capaz de abrir o livro, de pegar o livro da mão direita de Deus Pai, e então abri-lo? Mas por quê? Porque agora o tempo de abrir os selos havia chegado. O tempo para abrir os selos havia chegado. Naqueles dias antigos, lembrem-se que os rolos eram documentos legais, como títulos de propriedade. Eu acho que em alguns lugares vocês ainda têm isso. Vocês têm estes selos. Então, em outras palavras, ele está dizendo: quem é este que é capaz de pegar o livro, até mesmo de pegar e de olhar para dentro dele? Mas agora ele pôde, porque o tempo chegou. Chegou o tempo para o conteúdo ser cumprido, para ser executado. Mas, se de alguma forma a terra, porque aquilo que está vindo, eu não quero me apressar, certo? O que vocês disseram? Sim, eu estou já pulando lá na frente. Aleluia. Não, eu não quero pular lá na frente. Eu estou dizendo que se vocês soubessem os eventos que acontecem quando os selos são quebrados do rolo, então você começa a ver o início: coronavírus, os gafanhotos, os terremotos. Então, o título que eu dei foi O Princípio das Dores de Parto, e então eu disse: executando os juízos do Cordeiro. Então eu disse: a liberação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, se você olhar este título que eu dei, isso significa que quando os selos forem quebrados, haverá certos eventos que vão explicar o coronavírus. Então você sabe exatamente o que está acontecendo com a Terra e onde está a mensagem, certo? Mas se vocês souberem os eventos que vão se desenrolar quando os selos do livro são quebrados e de quem são os juízos que estes profetas vieram para executar, até mesmo quão terríveis, quão tremendos é para alguém aparecer e receber o mandato de executar os juízos do Cordeiro sobre a face da terra. Quão enorme é isto?
Eu te abençoo, meu filho, por isso. Vocês entendem? Como? Como? E então, esta mesma pessoa vem e anda com vocês aqui, se mistura aqui, e então vocês tentam feri-los e sujá-los. Então, estou dizendo, vejam a gravidade. Até mesmo pensar que alguém apareceria, que receberia a autoridade do céu para executar os juízos do Cordeiro sobre a face da terra, significa dando a profecia do coronavírus em 2015, e 5 anos depois, o mundo inteiro está aos seus joelhos, de joelhos, diante desta profecia. Se a profecia dos gafanhotos, todas as nações estão caindo por terra. Então, vocês entendem agora. Então, há tanto que vocês não podem perder. Até mesmo pensar que a alguém é dado, recebe a autoridade do trono de poder do próprio Senhor Yahweh para vir e executar, como vocês verão mais tarde, os juízos do Cordeiro. Então vocês veem os eventos que acontecem quando o Cordeiro está simplesmente tomando posse da propriedade que é chamada terra. Em outras palavras, quem é este que é capaz de tomar este título de propriedade da mão de Deus Pai e dizer, depois de pegá-lo, ele abre para recuperar o título, a propriedade da terra. Ele está recuperando das mãos do diabo. Então, veja o que está diante de nós aqui. Há tanto à frente. Sim, esta é a conversa que eu quero ter. Esta é a conversa que eu agora quero ter. Então, este é um tempo surpreendente na história da igreja. Nós já estamos chegando no 6, então ele está dizendo. Então, quem é este que tem autoridade para tomar este título de propriedade da mão de Deus Pai? O título de propriedade da terra, porque você vê que a quebra dos selos desenrola os eventos na terra, significando a retomada da terra, a reaquisição da terra, tomando das mãos de Satanás para o Senhor. Então, agora vocês podem entender o estreito relacionamento que nós vamos ver brevemente entre estes dois profetas e o próprio Cordeiro, o Cordeiro, e para que então eles possam executar os juízos do Cordeiro na terra. As locustas, o coronavírus, os terremotos e tudo mais. Ebola. Nós estamos juntos? Então, agora, ele continua dizendo, então eu vou terminar o capítulo e vou continuar. Ele diz, e eu vi um grande anjo proclamando em grande voz, quem é digno de abrir os selos e de quebrar o livro? E não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, que podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Eu chorava muito, ele está expressando emoção, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de olhar para dentro dele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e agora ele é capaz de abrir o livro e os seus 7 selos. Então agora isso é muito poderoso. Ele está dizendo que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é aquele que é digno de abrir o livro. Então quando você continua lendo, mais tarde você vê que ele está dizendo que o leão da tribo de Judá foi digno. Por quê? Baseado nos méritos da obra que ele fez. Até mesmo, ele diz que ele comprou para Deus todos os povos da terra. Então, agora ele pode abrir o livro, certo? Baseado nos méritos da cruz. Então, da forma como a igreja que despreza a cruz, e você vai entender que a cruz é um tesouro no céu. É um tesouro eterno dentro do céu. Na verdade, esta é a identidade do poder do Messias. E ele continua dizendo aqui, enquanto nós desenvolvemos esta mensagem passo a passo, aleluia, ele continua dizendo,
Então ele diz: então eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados para toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que se assenta no trono. Então, isso é muito importante aqui. Ele diz que agora ele vê o cordeiro. O cordeiro está onde? Ele está de pé no centro do trono. O cordeiro, na verdade, está no centro do trono. E quando o cordeiro está lá no centro do trono, o cordeiro está circundado por estes 4 seres viventes. Então, eles estão conectados com os 24 anciãos. Então, agora, o cordeiro parece como se ele tivesse sido morto. Eu dei alguns detalhes. Eu disse que a conversa que eu tive com João Batista diante do trono de Deus em 2 de abril de 2004, eu disse que naquela conversa, enquanto eu falava com João, esta profecia foi um marco, porque você ouve de Israel, como que Israel está acontecendo agora, você ouve a transfiguração, tudo acontece naquela profecia. E cada um deles é muito icônico e tem um valor. Por quê? Como, por exemplo, a mudança de liderança. Por que a mudança de liderança é Israel e agora as vestes são gloriosas diante do trono? Então, eu disse que era tão glorioso que até mesmo a marca de uma caneta seria vista. Então João diz: eis o Cordeiro de Deus. Então cada um desses eventos é muito bem estabelecido naquela profecia de 2 de abril de 2004. Mas olha isto agora. Ele diz que o cordeiro no centro, assim como era como se tivesse sido morto. Então, em 2 de abril de 2004, em um ponto eu olhei dentro do trono. Eu agora deixei a parte de fora e eu entrei na glória dentro do trono. E quando eu entrei lá, eu pude chegar até uma distância aonde o cordeiro esticou o seu pescoço para olhar para mim. E neste momento eu vi o cordeiro no centro do trono. E eu vi o super glorioso trono do cordeiro. Eu posso descrever, porque eu vejo agora novamente, super glorioso, branco, o trono do cordeiro. E o cordeiro, ele estava sentado lá. E o que ele fez foi isso. O cordeiro agora, ele esticou à direita. Ele esticou seu pescoço à direita para olhar para mim. Eu que havia chegado diante do trono. Então, quando ele me viu, ele esticou seu pescoço assim. E quando ele esticou, então eu vi que ele havia sido morto, sacrificado. E o sangue estava derramando, escorrendo pelo seu peito glorioso assim. E então, ele foi morto. Eu posso compartilhar um pouco mais. Quando eu me movi um pouco mais para frente, eu também pude ver a faca que o sacrificou. E eu também pude ver as barras, aquela porta com barras. Eu acho que o Senhor me levou lá para me mostrar a porta que ele havia trancado. A porta para o inferno e para o Hades, que ele trancou e trouxe as chaves. E ele fechou para que vocês nunca mais entrem lá. Para que agora vocês pudessem viver. Então eu estou dizendo que agora este é o centro do trono. Por isso que eu disse que nós nunca entenderíamos nesta vida a gravidade e a extensão da profundidade da cruz. O que aconteceu? Porque repentinamente eu vejo que ele foi sacrificado e o sangue escorria sobre todo o seu peito glorioso. O cordeiro no centro do trono. Então, há tanta informação que eu quero descrever antes de eu ir para a interação entre este profeta e o cordeiro e as criaturas, que é o que nós vamos desenvolver hoje. Então, ele está falando a respeito do rolo. E então, nós lemos Apocalipse capítulo 5 no livro, e ele continua dizendo aqui:
Ele foi e tomou o livro da mão direita daquele que se assenta no trono. E quando ele o pegou, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostraram diante do Cordeiro. Ah, que poderoso! E cada um deles tinha uma harpa, e eles estavam segurando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, que são as orações do povo santo de Deus. E no versículo 9, eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e toda nação. É por isso que nunca pode haver tribalismo ou racismo. Ele disse que ele comprou apenas um tipo de homem. Então nunca deve haver assuntos como feminismo, masculinismo. Ele comprou todas as pessoas de todos os tipos. É por isso que é tão lindo ver vocês sentados aqui. Todas as tribos e comunidades do Quênia estão aqui, sentados aqui hoje. Isso é muito poderoso, porque ele está dizendo que eles estavam cantando um cântico para eles, descrevendo a dignidade dele de tomar o livro do Pai, o título de propriedade da terra, e ele está reivindicando, porque ele quebrou o selo, ele está arrancando da mão do inimigo a propriedade dele. O centro de adoração do universo é a terra. E ele está dizendo, então ele continua dizendo novamente: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus povos de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para servir o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, bilhões e milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e eles cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então você vê o que ele está tentando trazer. Ele está tentando trazer a supremacia do Cordeiro. O que ele está tentando enfatizar lá é a supremacia do Cordeiro, de que o Cordeiro é supremo, ele é superior, a superioridade dele. Primeiro, não há ninguém como ele, nem no céu, nem acima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum. E ele também está dizendo que ele é tão digno que eles estão vendo isto. Lembrem-se que isso está acontecendo no centro do trono, onde o Cordeiro está, e os seres viventes e os 24 anciãos. Então agora aparece essa multidão de milhares e milhares de anjos que estão cantando este cântico e louvando ao Cordeiro pela sua dignidade. Entendem? Deixe-me continuar, porque às 7 horas eu vou parar. É muito sério, certo? Não, nós não estamos brincando, ele é muito sério. Então ele diz que tudo isto acontece ao redor do trono, para o Cordeiro, para enfatizar que o nível de superioridade do Cordeiro dentro do trono. Então, como é que alguém, mero mortal, pode discutir com ele se você está ciente desta informação? Desta seriedade do Cordeiro? Por que você diria? Porque eu vou trazer para vocês, eu espero que vocês me deem tempo. Podemos chegar até às 10 horas da noite? Porque eu quero levar isto o máximo que eu puder, porque o povo globalmente está sintonizado. Então nós nem começamos o primeiro selo e eu quero chegar ao quarto. Então, é surpreendente porque mais tarde você vai ver, como vocês vão ver, quando eu começar a mergulhar profundamente nos assuntos do Cordeiro que está sentado no trono. Então você descobre a conversa com os 4 seres viventes, que estes agora estão lá dentro com Deus. Eles estão onde Deus está, os 4 seres viventes. Então vocês vão ver que na terra, na verdade, eles abusaram dele.
Mas agora o céu está glorificando-o o glorioso reino do céu, está glorificando o Cordeiro. A humanidade não o considera como nada, abusam, caluniam. Eles nem o consideram que ele foi Deus, eles nem consideram que ele veio de Deus. Eles diziam que ele era demoníaco. Então agora você vê a glorificação no céu. Então na terra nós precisamos ter um dia global de arrependimento diariamente por isso. Que nós fizemos isto com ele na terra, enquanto que o céu o glorifica deste tanto. Isto é de quebrar o nosso coração, certo? Então ele diz o seguinte aqui, ele diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, de milhares e milhares de anjos que estavam ao redor do trono, e os seres viventes e os anciãos em altas vozes dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a força, a sabedoria, a honra, a glória e louvor. Versículo 13 de Apocalipse 5, ele diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, dizendo: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vocês entendem? Então é muito sério. É muito sério a forma como Deus o adora, como o céu o decora, como que Deus Pai traz a coroa do Messias e me mostra e diz: vai e mostra para eles na terra e digam para eles que agora ele está entronizado. Da mesma forma como no dia 22 de dezembro no ano passado, o Pai veio e coroou estes profetas tão lindamente com a sua glória. E ele fez isso antes. A nuvem, a glória branca que passou através do sol. Esta glória sempre vem para coroar estes profetas, para coroar este profeta. Sabia? Então, estes são tempos muito poderosos, que Deus pode fazer isso e ainda você que se capturam em vídeo, mas no céu agora ele está coroado lindamente. E o Senhor me mostrou que esta coroa do Messias tem um ouro azulado. Quem jamais sonhou com ouro azulado? O ouro mais rico, azulado, que está dos lados daquelas partes verticais da coroa. Muito lindo. E ele disse: vai, diga para eles que desta vez o Messias está entronizado e coroado, e ele não vai voltar para a manjedoura. Não, ele não vai mais ler João 3, capítulo 3. Ele agora voltou como um rei triunfante. Não, eles não estão vindo para ler João capítulo 13, aquele tipo de discussão com Nicodemos. Não, ele não vai mais discutir pelos caminhos deste mundo. E então, o rolo, o livro, os rolos eram documentos proféticos que eram preparados pelos profetas do Senhor. Número 2, eles sempre continham registros públicos. Número 3, os profetas do Senhor sempre escreviam, registravam dentro dos rolos sagrados. E então, outro número, 4, os profetas do Senhor sempre selavam os rolos, os livros, selavam com selos, para que quando a profecia era cumprida, diante do quando eles profetizavam e selavam, eles profetizavam, escreviam e selavam. Mas quando a profecia se cumpria, eu vou ler depois para vocês, quando a profecia era cumprida, então os selos eram quebrados. E havia um tempo tremendo quando agora eles liam a profecia. As profecias, os rolos eram documentos proféticos que pertenciam aos profetas do Senhor. A documentação dos oráculos santos do Senhor
eram guardados dentro dos rolos pelos santos profetas do Senhor. Número 3, os profetas sempre registravam nos registros os oráculos e eles então colocavam título para saber onde estava cada coisa. E dentro estava a mensagem escrita. Mas o rolo no céu, ele está escrito por dentro e por fora. E isso é espantoso também. Esta é a diferença do rolo do céu. E ele está selado com 7 selos. E ele diz aqui que os selos selavam o documento. Número 2, os selos preservavam a integridade do conteúdo do rolo. Sempre preservavam a integridade, de forma que o conteúdo permanecia sempre original. Os oráculos, as leis, as profecias. Então você vê que os rolos eram documentos legais, porque os profetas falavam a palavra de Deus. Então ele diz aqui, os selos tinham que ser quebrados e abertos por uma pessoa autorizada. Uma pessoa autorizada significa alguém que era autorizado. Que era autorizado pelo aquele que pode autorizar. Ninguém que não era autorizado, ninguém podia abrir os selos. E ele diz que se alguém que não era autorizada abrisse o selo, eles seriam mortos. Isto é o quão sério isto é. Então, porque é o rolo de Deus. O rolo de Deus tem os juízos da aliança de Deus. E é por isso que você vê os selos e os rolos. Então você vê quando Davi envia aquele soldado com o rolo para dar ao comandante, ele enviou um rolo selado e este soldado fiel, ele corre com o rolo, ele não abre porque ele não era autorizado. E quando ele chega lá, ele dá para o comandante. E este comandante abre assim, olha, ele abre e lê, ele quebra o selo, abre e lê, e então ele faz assim. Ele pega, coloca na linha de frente e então ele morre. Ele não pôde ler o conteúdo. Então agora, tendo falado a respeito do rolo, eu quero falar dentro do trono de Deus, que eu disse que esta conversa de hoje vai ser a respeito disso, para explicar por que o coronavírus, a locusta, por que as fomes, por que as moscas estão vindo, por que os furúnculos, as colisões das estrelas de nêutrons, dos planetas, por que estas coisas estão vindo? Mas o que agarrou a Terra agora é o coronavírus. Por quê? E qual é a mensagem, então? Mas você vê que os eventos que eu vou transmitir para vocês a respeito da minha conversa com os seres viventes que aconteceu dentro do trono, dentro onde os 4 seres viventes estão, e este também é o lugar onde o Cordeiro e o seu trono está, e é também onde Deus Pai está. Então esta será uma conversa lá dentro, profunda. Mas uma vez que vocês chegaram lá, há algum terror que eu quero trazer para vocês. Uma vez que vocês entraram naquele lugar, onde vocês chegaram no lugar onde você vê os 4 seres viventes, isso agora é bem lá dentro, é lá dentro do trono. Há um terror que eu quero trazer à atenção de vocês. Este é o lugar onde você encontra Deus face a face. Então, é isso que eu quero lhe dar primeiro para trazer gravidade, antes de falar de como os selos são quebrados. Então, dentro do trono de Deus. E então, o subtítulo se torna Encontrando Deus no seu trono. É isto que estes profetas fizeram, encontrar Deus no seu trono. Então, hoje vai ser bem extensivo, eu vou abrir alguns ensinos sobre isto e
conduzir esta expedição. Aleluia. Então, de qualquer forma, encontrando Deus dentro do trono. O que é que isso significa? Vamos começar com o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vocês estão prontos? Estão prontos? Apocalipse 22, vou ler de 1 a 5. Então, a razão pela qual eu estou focando isso é porque eu estou falando com uma geração que está no limiar de ir exatamente para este lugar. É por isso que eu vou gastar um tempo com isto. Aleluia! E Jesus é Senhor. Ele disse, Apocalipse 22, de 1 a 5, ele diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. No meio da rua principal da grande cidade. Então, se ele está falando da rua principal, esta é a Nova Jerusalém, e ela também tem uma rua principal. Você está andando lá, você está cumprimentando as pessoas. Quando você anda lá, você sabe quem são as pessoas, e você vai dizer: ah, esta é a professora Jag, aquela é a professora Mula. Ah, você conseguiu chegar aqui? Você vai conseguir ver as pessoas e dizer: ah, professor Joro, vocês vão se cumprimentar na rua principal e não há coronavírus. Então você pode relaxar e desfrutar do ambiente, certo? Então, ele está dizendo o seguinte, que há uma rua principal, se vocês entenderam, e há o rio da vida, fluindo como cristal, e está no meio do trono de Deus e do Cordeiro, e dos dois lados do rio está a árvore da vida, dando frutos 12 vezes por ano, e dando fruto todos os meses. Agora você vê, se você ler o livro do Apocalipse 10, no versículo 6, se você for para Apocalipse 10, 6, isto é o que você encontra. Estamos juntos? Então, agora está se tornando mais agradável. Então, Apocalipse 10, 6, ele diz: E ele jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há. E ele disse: não haverá mais tempo, não haverá mais demora. Neste ponto ele está descrevendo tempo. Ele diz: não haverá mais tempo, agora vocês estão esperando pela vinda do Messias. É este tempo até a vinda do Messias. Então, tempo aqui se chama demora. Tempo é chamado demora. É como se você estivesse esperando para amanhã. Então, há esta demora entre este tempo agora e o outro tempo. Então, ele está descrevendo em Apocalipse 10, 6, quando o tempo finalmente se rendeu. Vocês já me ouviram dizer, quando o tempo finalmente se rendeu, não há mais tempo, significando não haverá mais demora. O Messias já está aqui e você agora pode ver Deus. Vocês entendem? Eu queria trazer isto para a sua atenção. Mas ele está dizendo que agora o conceito de tempo passou. Agora Deus está aqui. Mas ele está dizendo que quando você entra no céu, quando não há mais conceito de tempo, é por isso que você vê este profeta, ele pode falar em 2015 a respeito do coronavírus com detalhes, ele está falando com médicos, ele está vendo a angústia da enfermidade, então ele está vendo agora o que vai acontecer depois, porque eles não têm conceito de tempo, não há demora. No céu é assim. Quanto mais então que há uma árvore no céu que está dando 12 frutos a cada mês, significando que o tempo no céu vai ser medido por esta árvore. Sim,
Em meses. Este é o segredo que você vê nesta escritura. É isto. Não há mais conceito de tempo. O conceito de tempo agora é novo. É baseado nos frutos da árvore a cada mês. Não é mais um parâmetro terreno. Não é um tempo terreno, certo? Estamos juntos? Isto agora é a forma como o tempo mede, como o céu mede o tempo em termos de meses. Então, Deus estabeleceu um novo calendário. Então, ele diz, Apocalipse 22, versículos 5 em diante, ele diz o seguinte: 12 frutos, dando cada fruto por mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E já não haverá mais nenhuma maldição, significando não haverá pecado e nem morte. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face. É por isso que eu estou lendo esta escritura, porque eu quero falar a respeito de ir lá dentro aonde eu vou. Então você vê que eu estou interagindo com os seres viventes, com os cordeiros, com os cavaleiros, e então voltam para a terra para executar. Então, esta é a posição onde você encontra face a face, Deus. Então, este é o trono. Então, este agora é o subtítulo, Encontrando Deus. Então, ele está dizendo que no arranjo do tempo, do arrebatamento, e então entrando no céu, em glória, então a igreja encontra Deus face a face naquela cidade. Então, este se torna um aspecto muito importante para você nesta mensagem. Então ele diz o seguinte: eles verão a face dele, e o nome dele estará nas suas testes. Versículo 5: e não haverá mais noite, eles não precisarão da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então, isto é encontrar Deus face a face. Vocês viram este local? É no céu, é no reino da glória. E então, eu quero desenvolver isto. Vai ser um sermão muito longo. Então, ele diz, no livro de Isaías, capítulo 6, o terror de encontrar Deus lá diante do seu trono. É isto que traz gravidade para o homem aqui. Então, você não vai dizer que é uma brincadeira e rir chegar no trono. Não. Estas são as gravidades que eu nunca enfatizei para vocês quando eu digo que quando eu vim do trono e eu trouxe as folhas. Isto significa que ele me levou lá atrás do trono, além da arca da aliança, onde está a árvore da vida. Então, esta é uma história que agora está abrindo. E vocês podem ver a gravidade de ir para o céu. Aleluia! E então ele diz aqui, Isaías capítulo 6, Isaías também descobriu esse tipo de encontro. Isaías capítulo 6, se vocês estão prontos, eu gostaria de andar mais rápido, porque isto vai me liberar o tempo amanhã, vai tornar mais fácil. Isaías capítulo 6, povo abençoado. Pede para Deunice passar para o grupo da rádio. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, eles voavam para servir, significando que estas 2 asas estão sempre prontas para ir. Então estes são os anjos mais elevados, a hierarquia de fogo. Então olha isto agora. Eles emitem fogo como raios, como relâmpagos. E nós falamos muito claramente que naquele tempo o povo de Judá, que estava sendo governado por Uzias era um homem muito poderoso, e ele construiu muitas coisas, e ele teve muitas fazendas, e ele produzia muito alimento. Então, no tempo que Uzias era rei,
Havia então uma nuvem, uma sombra no povo de Deus. Eles idolatravam Uzias, então eles não podiam ver o Senhor. Mas quando o rei Uzias morreu, então a nação foi tão sacudida, ela ficou tão abalada e pensaram: o que nós vamos fazer agora? Então o Senhor espera até que Uzias saia de cena. Então agora eles encontraram o rei de Judá, o verdadeiro, o próprio Senhor. Então, Judá nunca permitiu que ninguém se sentasse no trono. Então, esta é a mensagem que nós já falamos, todos ouviram. Mas a gravidade do trono é o que nós tentamos falar aqui. Estamos juntos? E ele diz: Santo. E eles gritavam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então ele gritou, veja a emoção da qual eu falei. Ele gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, neste processo que aconteceu na cruz, começa a partir de agora. Mas você vê o mesmo processo no livro de Zacarias, capítulo 3, quando Zacarias está diante de Cristo, lembram-se? Em que sumo eu falei antes da nuvem vir. E é surpreendente, porque quando Zacarias está diante dele lá, e o sumo sacerdote Josué, eu acho que em Mateus 1:26, ele diz: e o nome dele será Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então agora ele está diante deles, agora ele está diante do Salvador. Então este é o processo que Isaías passa. Por quê? Por causa da gravidade. Ele diz: é a gravidade do trono. É isto que eu estou falando para vocês agora, que há gravidade no trono, inacreditável. A nuvem onde ele habita, esta nuvem que você vê aqui, há uma gravidade inacreditável lá, mas eu vou correr agora. Então você vê, encontrando Deus face a face, Isaías, que ele encontrou Deus face a face. Novamente, este foi um outro momento, quando o homem encontra Deus face a face. Eu estou colocando gravidade nos eventos diante do trono, quando eu estou descrevendo os eventos e a cascata diante do trono que levou ao coronavírus. Certo? Estamos juntos? Então ele continua dizendo o seguinte. O livro de Daniel, capítulo 7. O tempo está correndo e é muito chocante. O tempo voa. Então, o livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 até o 10, ele diz o seguinte. Daniel 7, do 9 em diante. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e o ancião de dias se assentou. Este é o Senhor dos exércitos. Este é aquele que, deixe-me colocar assim, eu não sei se vocês entendem quem está falando aqui. Estes que vieram hoje. Será que vocês estão entendendo? Este que está falando com vocês encontram Deus face a face. Eu não sei onde vocês estão. O resto sabe, mas eu não sei vocês que são novos. Por exemplo, quando ele veio para me falar sobre a profecia dos gafanhotos que iria se cumprir. A profecia foi dada, mas quando ele veio para me dizer que a plenitude do tempo chegou, então eu o vi de longe, uma certa distância. Naquele sonho eu vi que ele estava longe, mas eu sabia que aquele era o Senhor. Eu estou falando a pessoa de Deus Pai. Nós não somos mais jovens. Eu estou falando da pessoa de Deus Pai. Então, quando vi, eu disse, este é o Senhor, e eu fiquei aterrorizado. Então, o que aconteceu é que ele me deu um tempo. Então, quando eu estava atravessando, repentinamente, enquanto eu atravessava, eu percebi que ele estava lá. É como se fosse daqui até aquela distância onde está aquela mesa.
Então, como se estivesse daqui até aquela mesa. Então, repentinamente ele chegou. E quando ele chegou, porque eu estava olhando, enquanto eu estava atravessando assim, ele me fez atravessar desta forma. Então, ele parou. Quando ele parou, e ele percebeu que eu também parei, porque eu o tinha visto, então eu parei, em choque. Então ele se virou um pouco assim e ficou de frente para mim e ele fez isso. Ele colocou gafanhotos, muitos gafanhotos entre ele e eu. E então ele disse: o país inteiro. O país inteiro. Então, ele olhou assim, como se ele tivesse sentido muito por eles, mas ele disse: o país inteiro vai ficar cheio deles, porque eles tocaram em você. Então, a seriedade da face, a face dele, é isso que eu quero transmitir aqui. Vocês sabem que este que fala com vocês encontra Deus face a face? Se não sabiam, saibam agora, porque agora vocês estão cientes. Então eu estou colocando a gravidade de encontrar Deus no seu trono. E você vê aqui, Daniel capítulo 7, que ele também vê o ancião de dias. Quando eu olhei, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. E o ancião de dias se assentou. A sua veste, eu não posso, nem consigo descrever as vestes. Realmente eu não quero descrever. Até mesmo, não, eu não quero descrever as vestes dele. Não vou. É melhor não descrever isto, certo? Aleluia. Então ele diz: a veste dele era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça era branco como a lã. O seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Saía um rio de fogo de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Isto agora é outro momento. Este é Daniel, quando o homem encontra Deus, o ancião de dias, face a face. Aleluia. Aleluia. Então vocês entendem estes eventos, certo? E então, o livro de Êxodos 24. Olha a gravidade. Êxodo 17. A gravidade de encontrar Deus face a face, para que vocês entendam que quando eu estava dentro do trono, quando o Cordeiro quebrou o selo e o ser vivente veio, e depois de falar comigo, ele voltou para dentro da glória, ele liberou o cavaleiro veio, parou aqui, teve uma conversa comigo, então eu voltei aqui e falei com a terra, então eu o vi sobre toda a face da terra. Passo a passo para vocês entenderem como que nós chegamos ao coronavírus. Na verdade, este é o quarto selo. Então, o livro do Êxodo 24. Não há tempo. Não. Há tanta mensagem, mas não há tempo, certo? Então, Êxodo 24. Porque nós estamos na introdução desta mensagem. E eu acho que eu tenho 50 longas mensagens aqui, certo? Êxodo 24, versículo 17, isto é o que ele diz. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia como um fogo consumidor no topo da montanha. Então, este é o limite que eu estou falando. Este é o terror do qual estou falando. É por isso que é terrível encontrar Deus face a face. Porque a glória dele é um fogo consumidor.
E por causa da natureza pecaminosa do homem que eles herdaram, é claro que vocês nasceram de novo, se arrependeram e vocês agora estão em santidade, mas a natureza pecaminosa do homem é o que bloqueia ele de encontrar Deus face a face. Aleluia! Então vocês podem imaginar por si mesmos quão santo, santo, santo é este, quão santo tem que ser este que fala com vocês agora, para poder ir e falar com Deus face a face, até mesmo recentemente, quando ele colocou os gafanhotos entre ele e eu. Então, eu disse, repentinamente ele chegou e ele disse, o país inteiro. Elas vão invadir o país inteiro. Eu acho que nós já estamos caminhando para isso, certo? Mas de qualquer forma, o terror. Então ele está dizendo que a limitação é porque o próprio Deus é um fogo consumidor. A glória dele é um fogo consumidor. Então, ele incinera o pecado. Então vocês podem facilmente ser incinerados. E é por isso que há este limite. Há este limite que vocês não podem acessar Deus face a face. Então, eu quero colocar a gravidade antes de entrar lá. Eu quero colocar a gravidade antes de falar desta interação com os 4 seres viventes. No livro de Números 16, Números 16, 35. Números 16, 35. Então, brevemente isto vai acontecer. Deem-me a chance. Ele diz, Números 16, 35. Números 16, 35 diz, então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Eu quero mostrar a gravidade de ir diante de Deus, de entrar onde Deus está antes de discutir a gravidade do pecado. Amém? Aleluia? Oh, sim. As coisas estão intensificando, que quando nós chegarmos lá e o cordeiro quebra o selo, e então o correspondente ser vivente, eu tive uma conversa com o ser vivente, e então ele entra e libera o cavaleiro, então eu converso, e o cavalo então se dobrou, se ajoelhou diante deste profeta, e então eu pude falar com o cavaleiro e com o cavalo. Então haverá uma grande cascata, e agora vocês vão entender toda a gravidade que significa ir e encontrar Deus no seu trono. Isto não é uma brincadeira, não é uma caminhada no parque. Não é. Aleluia! Jesus é Senhor. Desculpa. Que dia de vitória é hoje. Muito, muito glorioso. E ele está dizendo que estes são os lindos cânticos que este ministério canta para libertar o coração de vocês do pecado. Eu lhes digo, isto é um tempo muito grande. Oh, como eu amo este tempo. É chamada a hora do poder. Até mesmo a qualidade da conversa que nós estamos tendo aqui, de dentro do trono. Então permitam-me fazer isso por causa do tempo. Permitam-me fazer isto por causa do tempo. Ele diz o seguinte, ele diz, o livro de Deuteronômio, capítulo 24, desculpe, é 4:34, Deuteronômio 4:34. Então, Deuteronômio 4:34, ele diz, porque o Senhor vosso Deus é um Deus consumidor, é um Deus zeloso, um Deus ciumento. Então, estamos falando da gravidade de Deus. Então, eu deveria pelo menos cobrir o primeiro selo hoje.
isso já seria bem sucedido, certo? Hebreus capítulo 12, 29, ele é um fogo consumidor. E o livro de 1 João, certo? 1 João 4, 12. 1 João 4, 12, aleluia. 1 João 4, 12. Ele diz o seguinte. Quando vocês encontrarem, ninguém jamais viu a Deus. Mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então ele diz, ninguém jamais viu a Deus. E ele diz que somente o Filho do Homem viu Deus. Isso é incrível, muito poderoso. Então, o livro de João, capítulo 1, versículo 18. João 1, 18, o Evangelho de João.